Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula. Convido você, meu amado irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveu no nosso canal, você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse se inscrevendo e aí compartilhando essas mensagens com o grupo, com amigos, familiares, e também não deixasse de acionar o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade. Estava hoje, parei para pensar um pouco em alguns fatos que às vezes nós passamos em nossas vidas, experiências, às vezes experiências boas e muitas vezes algumas experiências ruins que nos levam a nós crescermos e nos leva a nós nos aproximarmos mais de Cristo Jesus. E quantas vezes, em momentos difíceis de nossas vidas, a gente para pensar, irmãos, e faz aquela pergunta: olha, se não fosse o Senhor. Isso em algumas situações assim que eu digo, daquelas que você não tinha nenhuma probabilidade humana, você não tinha nenhuma força humana para poder reagir mediante aquele problema, aquela dificuldade, aquela luta que foi enfrentada no passado, ou quem sabe está enfrentando nesse momento. Mas no momento que a gente passa por essa luta, essa frase ela não vem. Essa frase ela só vem em nossas vidas quando nós passamos, nós vencemos a situação. Aí nós olhamos para trás e dizemos, se não fosse o Senhor. E é justamente isso, irmãos, em nossas vidas. Eu queria estar trazendo uma palavra para você hoje, para o seu coração, uma palavra que me veio no meu coração. E uma palavra que geralmente nós como líderes, ou independente de ser líder ou não, mas justamente uma liderança, usa muito essa frase, se não fosse o Senhor. Muitas vezes, irmão, não somente no momento de luta, mas às vezes quando você é confrontada, em que uma pessoa lhe falta com respeito e na hora você tem vontade de se esbravejar, de falar coisas, e depois que passa tudo aquilo, vem aquelas coisas na sua mente e você pensa, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Mas, irmãos, a frase é essa, se não fosse o Senhor. Porque foi o Senhor que nos dominou. Foi o Senhor que nos conduziu. Então, eu queria estar trazendo para você essa palavra, eu queria estar meditando com os irmãos os Salmos de número 124, do versículo 1 ao versículo 8. É um salmo curto. Eu quero estar lendo todo o salmo, Salmos de número 124, versículo 1 ao versículo 8, diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma. Como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele te conduza dentro desse assunto em que ele deseja te fortalecer e te dar aí a graça de você se livrar de algumas situações na sua vida. Esse salmo, irmãos, ele foi escrito num momento muito difícil para Davi. Quando a gente olha para os contextos históricos de alguns salmos, de alguns fatos históricos, biblicamente falando, nós vemos que são histórias hoje em nossos dias muito bonitas, que nos traz muitas vezes conforto para a nossa alma, segurança. Mas a gente para imaginar, irmãos, a situação que aqueles escritores, Davi, um salmista, quando ele escreveu esse salmo, a situação que ele enfrentava naquele momento. Os salmos de Davi, parte deles foram escritos em momentos difíceis, de muita dificuldade.
muitas vezes em que Deus o deixou só porque ele pecou, mas outros porque ele era um rei muito perseguido. E esse homem ele nos dá, irmãos, assim, alguns entendimentos, algumas diretrizes para nós vencermos, para nós nos fortalecermos nesse Deus, saber que Deus ele está sempre conosco, que se não fosse ele, nós também, como Davi, teríamos sido tragados, absorvidos pelo esse inimigo que sempre nos rodeia tão de perto todos os dias da nossa vida. O inimigo, ele não nos dá, irmãos, o inimigo ele não nos dá trégua. Ele está sempre nos rodeando de tão perto para poder encontrar uma brecha e nos levar para o seu campo de ataque e destruir a nossa vida, seja moral, seja espiritual, seja a forma que for. Então Davi, ele nos dá essa orientação. O autor desse salmo, ele enfrentou aí seríssimos problemas na ocasião em que escreveu. Os filisteus, que ainda que eram tremendos inimigos, sempre prontos para a guerra, Davi se encontra nessa situação. Você vê essa história lá em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao 17, ali mais à frente um pouco, você vê essa história do rei Davi, em que os inimigos filisteus, eles estavam completamente com todas as suas armas, com toda a sua força de bélica, vamos dizer assim, para destruir Davi. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele olha para aquela situação, ele não tinha como vencer. Aos olhos humanos, naquele momento, Davi, ele não tinha um poder bélico. Ele tinha um exército poderoso, mas os filisteus eram muito mais poderosos naquele momento. E eles poderiam destruir Davi a qualquer momento. E foi necessário que esse homem, ele orasse a Deus, esperasse no Senhor. E no versículo 5:17, no capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 17, você vê que Deus lhe dá uma estratégia para ele vencer esses filisteus. E eu queria estar passando para você essas orientações do salmista Davi. Primeiro, um grande homem de Deus. Segundo, um grande guerreiro. Um homem que tinha estratégia nas batalhas, que era um grande vencedor. Um homem que venceu as suas batalhas, venceu os seus inimigos. E que Deus possa nos orientar nessa palavra. Primeira coisa que ele fala do versículo 1 ao versículo 5, ele usa essa expressão, não fosse o Senhor. Esta é a primeira coisa, irmãos, muito importante isso. É a primeira coisa indispensável e significativa. Ter o Senhor ao nosso lado. Como é bom ter o Senhor próximo, junto em comunhão, andando nós com Ele e sendo por Ele encorajados, tendo como nosso defensor, protetor, mentor, companheiro. Irmão, não tem coisa melhor quando você consegue essa intimidade, essa confiança de ter Deus do seu lado dessa forma, como um Deus defensor, protetor, mentor, companheiro. Um Deus que Ele te defende nas tuas causas. Um Deus que não precisa você tentar buscar justiça própria com as suas próprias mãos. Você não precisa agir de uma forma humana, como homem, como mulher, que existe um Deus que Ele te defende em tuas causas. Você não precisa se vingar dos teus inimigos. Existe um Deus que Ele toma a tua causa, Ele te protege, Ele te ensina, Ele é teu companheiro a cada dia. Então a primeira coisa que Davi nos ensina do versículo 1 ao versículo 5 é isso. É importante ter esse Deus. Mas o mais importante é preciso observar que estar ao lado de Deus é fácil. É muito fácil as pessoas falarem assim, eu estou do lado de Deus. Eu faço parte de um cristianismo, eu faço parte de uma denominação. É muito fácil nós dizermos, irmãos, que eu estou do lado de Cristo, eu estou do lado de Deus. Deus só faz coisas certas. Por isso é fácil eu dizer que eu estou do lado dele, porque Ele só faz coisas certas e coisas boas. Porém, irmãos, há uma diferença muito grande. Estar ao lado de Deus, ao lado de Cristo, é muito importante. Porém, tê-lo ao meu lado, sim, isso é o mais importante.
Porque ter nosso Cristo, ter Deus ao nosso lado, irmãos, exige muitas coisas de nossa parte. Primeiro, há uma relação a se manter com o caráter de Deus. Há uma relação a se manter com o caráter de Deus. Ele intervém e nos ampara à medida em que o buscamos, como Ele tem possibilidade de sustentar uma relação moral conosco. Então, irmãos, eu dizer que eu estou ao lado de Deus é muito fácil. Mas ter Deus ao meu lado, eu vou ter que estar, irmão, de acordo, irmãos, com tudo aquilo que é um caráter moral, uma vida de santidade, uma vida de abandono de pecados. Porque para Deus estar do meu lado, participando das coisas que eu faço, andando daquilo, às vezes é fácil dizer, ó, Deus não tira os olhos de nossas vidas. Mas Deus andar com você, Deus participar dos teus pensamentos, andar contigo em teus caminhos, nas tuas decisões, naquilo que você faz, irmãos, nos teus pensamentos, nos teus olhares. Às vezes, irmãos, Deus ele não participa. Nós estamos com Ele, mas Ele não está com nós nas nossas decisões, naquilo que nós às vezes agimos. Então o próprio Senhor, quando eu tenho essa vida de conformidade com Ele, o próprio Senhor é quem garante, nesses termos, dizendo o seguinte: essa causa eu compro, essa briga é minha, este problema é meu. Por que Ele diz isso? Porque Ele está do meu lado, não porque eu estou do lado dele. Muitas pessoas falam, eu estou com Cristo, eu estou juntinho com Cristo. Mas será que Cristo está juntinho com você? Será que segundo os caminhos que anda o teu coração, Ele está contigo? O próprio salmista, ele faz uma pergunta, num dos seus salmos: quem habitará no teu monte santo? Aquele que tem mão limpa, coração puro. Irmãos, você para analisar isso. É algo muito importante em nossas vidas. Que nós vemos hoje no momento em que as pessoas elas usam essa frase: eu estou com Cristo, eu estou com Jesus, eu estou com Deus. Já havia até pessoas dizendo, eu não abro mão. Mas o mais importante, meu querido, é saber se Ele está com você. Ele não te abandona, isso é certo. Mas se Ele está com você, onde você anda, nas suas decisões, se Ele é teu companheiro, se Ele é teu mentor, se Ele é teu protetor, se Ele é aquele que Ele está sempre contigo nas tuas decisões, em que você chama Ele para as tuas decisões, anda com Ele realmente em conformidade, para Ele chegar ao ponto de dizer, essa briga é minha, esse problema é meu. É como aquelas situações daquele irmão mais forte, né? O irmão mais velho, em que protege o irmão mais novo. Não mexe com ele não, que se mexer com ele, está mexendo comigo. Porque um irmão conhece o outro. Será que Cristo ele pode olhar para nós dessa maneira? Então, irmãos, esse salmo ele é interessante. Em que usa essa frase, que se Deus não estivesse conosco, o inimigo teria nos engolido vivos. Davi fala, se Deus não estivesse com ele, o inimigo teria engolido ele vivo. Porque você vê a proporção que era o poderio de guerra, de força dos filisteus naquele momento. Então, para que Cristo possa vencer essa batalha com você, é preciso que Ele esteja com você. Você fala, eu estou com Cristo, pastor. Mas Ele está com você nesse momento, nessa situação que você está enfrentando. Então, essa figura usada por Deus retrata aqueles monstros terrificante, terrível. Provavelmente um monstro marinho, a respeito do qual ele fala em algumas dos seus salmos, monstro capaz de abocanhar pessoas inteiras, vivas. E Davi, passando por uma situação como essa, onde a possibilidade de resistir ao adversário era nula, bastava o inimigo abrir a boca e logo ele seria tragado. Então nós vemos que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele se vê nessa situação terrível. Que bastava o inimigo abrir a boca, ele seria completamente tragado, destruído, pelo tamanho do poder do inimigo.
que eles tinham naquele momento, os filisteus. Então bastava o inimigo abrir sua boca. E muitas vezes, irmão, nós vemos diante de nós situações desiguais, a quais nós somos como pigmeus frágeis diante do inimigo gigante, feroz. Contudo, não há monstro nessa vida que possa me engolir ou engolir você, se o Senhor estiver onde? Ao meu lado, ao seu lado. Irmãos, por maior que seja a luta, por maior que seja a dor, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o inimigo, ele não vai te engolir. Ainda que você se sente uma pessoa fragilizada, como um pigmeu fraco, impotente, que não tem forças, Deus não vai permitir que ele te engula, se o Senhor estiver do seu lado. Então é necessário você chamar Cristo para o teu lado, meu querido, e andar em conformidade com Ele, para que você possa vencer os teus inimigos. Me lembro de uma ocasião que eu passei na minha vida no ministério, em que um pastor muito abençoado, eu tive o prazer de ter homens muito abençoados na minha vida, como tive também o desprazer de ter muitos, mas eu aprendi muito com eles, a esses que infelizmente foram para mim pontos negativos, não pontos negativos de área moral, mas de tratamento, de forma de agir, mas me levou a crescer. Então eu tive um pastor muito abençoado na minha vida. Esse homem ele me ensinava muito, ele me orientava muito acerca disso, acerca de buscar esse Deus como um Deus fortaleza na minha vida, me ensinando a fonte correta onde eu devia buscar realmente esse Deus maravilhoso. E nós vemos que esse salmo ele nos ensina isso. Davi nos ensina isso. Que existem situações nas nossas vidas, mas que elas são difíceis demais de nós vencermos. Em que nós nos sentimos pessoas fragilizadas, pigmeus, impotentes para vencer. Mas quando nós nos aproximamos desse Deus poderoso, Ele nos dá força, Ele nos ajuda. Então nós vemos que às vezes nós nos sentimos aí frágeis diante desse gigante feroz. Então, irmão, não há monstro nessa vida. Não há nenhum monstro nessa vida que possa nos engolir se o Senhor estiver ao nosso lado. E quando eu falo de monstro, eu falo de situações adversas, de pessoas perversas. Porque nós estamos rodeados de pessoas perversas, irmãos. Por isso que esse homem Davi, esse rei Davi, esse homem de Deus, em suas frases importantes, ele dizia, Senhor, em suas orações, melhor dizendo, importantes, ele dizia, Senhor, me livre do homem sanguíneo, do homem violento, do homem maligno. Ele fazia sempre as orações para Deus, para que Deus o livrasse do homem violento, desse homem maligno. E nós vivemos num mundo, irmãos, pelo amor de Deus, onde a maldade, ela impera ao nosso redor. E nós louvamos a Deus, irmãos, que Deus não permite que essas maldades elas adentrem aos portais de nossos lares. Por isso precisamos, irmãos, pedir para que Cristo esteja ao nosso lado. Aí Ele vai ser o nosso mentor, o nosso protetor, o nosso libertador, aquele que nos guarda, o guarda fiel. É Ele que vai nos proteger. Então Davi também ele usa esse versículo 4, versículo 5, em que ele fala sobre aquelas torrentes de águas. Não é isso que ele fala? Versículo 4 e 5. As águas nos teriam submergido sobre a nossa alma, teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então ele usa essa frase, a ideia que é imediata dessa palavra submergido, nos traz à mente a situação de pessoas que vivem em parede, no fundo do poço, sufocados, sem ar, aflitos, desesperados, sentindo a vida fugir. Você já passou por uma situação assim, irmãos? Ou talvez está passando por uma situação assim? Parece que as águas te submergiram e você se encontra no fundo do poço, sufocado, sem ar, aflito, aflita, desesperado, desesperada, sentindo-se a sua vida fugir. Pessoas, irmãos, que
que são atacadas por tragédias terríveis, doenças incuráveis, problemas insolúveis, situações de absoluta miséria e degradação humana. Davi, porém, nos dá um grande alento ao coração quando afirma que, por pior que seja o dilúvio, não há torrentes ou águas impetuosas que possam ser maiores do que a capacidade do Senhor de nos livrar para a glória do seu nome. Então Davi nos ensina, por maiores que seja a situação, existe um Deus que Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona. Ele está sempre nos ajudando e nos livrando dessa situação. E no versículo 6 e 8 ele fala que quebrou-se o laço. Fala de uma situação crítica. O Senhor não entrega por presa aos dentes afiados e feroz da fera, que assolou aí a sua própria fome e apetite no versículo 6, desejava tragar Davi, destruir Davi. Enquanto o monstro afia os dentes da vítima e a vítima mais e mais se encolhe, enquanto ele via ali o inimigo feroz se aprontando para poder invadir a sua cidade, destruir a sua vida, parecia que ele ia se encolhendo. E às vezes nós somos assim, nós temos um inimigo de um tamanho imenso, a luta de um tamanho imenso, e parece que a gente vai se encolhendo num canto, sem nenhuma resistência. Aí, irmãos, acontece um fato importante. O inimigo pronto para abocanhar, vem o Senhor e puxa da bocarra faminta dele, Davi e Israel. Assim Ele faz conosco. O inimigo está pronto para nos abocanhar, pronto para nos destruir. Nosso Deus vai e nos tira da boca do perverso, da boca do inimigo, do laço do inimigo. Também o apóstolo Paulo, quantas vezes em situações semelhantes, ele afirmou que Deus o livrou da boca do leão. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Em 2 Coríntios 4, 7 e 9, é um texto conhecido que ele fala que em tudo nós somos atribulados, perseguidos, mas não desamparados, irmãos. Então o salmista deixa bem claro que antes que a fera salte sobre a sua presa, o Senhor entra na briga e afasta um monstro raivoso. Então antes que o inimigo, a fera salte sobre a sua presa, antes que a fera salte sobre você, Deus ele te livra dessa briga e ele afasta esse monstro raivoso da sua vida e te dá vitória. E outra coisa que ele fala importante é o laço do passarinheiro. Há pessoas confrontadas com a realidade de que há um laço prendendo-as. E nem o peso, a força ou a agilidade do pássaro farão com que o laço se desfaça. Quem vai desmanchar o nó, irmãos, desenredar os fios é o Senhor. Por isso que Davi fala, se não fosse o Senhor, se não fosse Ele, irmãos, o laço inimigo nos prenderia a vida inteira. Esta figura nos fala daquelas realidades que tantas vezes nos têm aprisionado, impossibilitando-nos de alçar voo de vitória. São laços afetivos, laços de relacionamentos, laços de compromissos mundanos, laços de ligações escusas, enfim, laços que nos prendem e nos impedem de viver em liberdade para o Senhor. Mas o salmista diz, quebrou-se o laço. Observa hoje em qual laço você caiu. Laço afetivo, laço de relacionamento. Quantas pessoas estão presas a um laço de relacionamento talvez falidos, talvez laços de compromissos mundanos, não se desfaz por causa de amizade, laços de ligações escusas. Cristão não pode estar envolvido em laços escusos, irmãos. Enfim, laços que nos prendem e nos impedem de viver a liberdade para o Senhor. Então observa qual laço que tem te prendido e se liberte desse, peça para que Deus te livre desse laço, para que você tenha vida com Deus. O mesmo poder, irmãos, que quebrou o laço do passarinheiro,
é capaz de quebrar todos os laços que nos amarram, que nos impede de sermos livres como a águia cortando os céus, irmãos. O mesmo poder, é o mesmo Deus do nosso Senhor. Ele pode quebrar esse laço sobre a sua vida. Aí ele faz a pergunta de quem vem o nosso socorro, no último versículo. Davi não olha a criatura, Davi não olha o opressor, Davi não olha as circunstâncias, mas ele olha para o Criador. Se olharmos as criaturas, o socorro e o braço do homem, iremos nos frustrar, irmãos. Apesar de nossos problemas estarem na terra, porém, podemos confiar no Criador dos céus e da terra. Bendito seja esse nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra, em cujo nome está o nosso socorro, irmãos. Bendito seja esse Deus poderoso que nos livra, que nos protege, que nos fortalece, que nos dá uma direção em meio às dificuldades. Ele nos livra daquela dificuldade e nos coloca no lugar à parte. Ele entra na batalha e vence essa peleja pelas nossas vidas. A conclusão desse ensino que Davi nos dá aqui, irmãos, é: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, na nossa casa, na nossa família, nossa rua, nossa escola, nossa cidade, nossa canção, nossos bosques, tudo seria nada se não fosse o Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Mas o Senhor esteve ao nosso lado quando as catatumbas e os dilúvios caíram sobre nós. Quando passamos aquelas dificuldades tremendas, o Senhor estava conosco em todos os momentos. Quando o leão se levantou contra nós, ele livrou a nossa alma do laço astuto do inimigo. Não fora o Senhor, ainda hoje, em nossas vidas. Se não fosse o Senhor. Termina essa palavra com essa frase: se não fosse o Senhor em nossas vidas. Eu viro para mim hoje e digo, olhando para trás, e falo com muita gratidão: se não fosse o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé. Ninguém fica de pé porque é uma pessoa que conhece muito Bíblia, mas fica de pé porque existe um Deus que nos guarda quando você não se afasta do altar dele. Nós temos exemplo de homens que se afastaram do altar do Senhor e quase foram à queda. Lugar de permanecer de pé, de saber que Deus está conosco, é no altar do Senhor. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos hoje? Onde eu estaria hoje se não fosse o Senhor na minha vida? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ele te proteja, meu irmão, minha querida irmã. Deus soberano, meu Deus poderoso, eu quero te agradecer, ó Deus, por todo esse tempo tu tem me sustentado, tem me livrado da boca, das garras ferozes do inimigo, meu Deus. E muitas vezes tu sabe que o inimigo ele é mais poderoso do que eu. Mas eu venço porque tu estás sempre ao meu lado, me sustentando, me fortalecendo. Tu és o meu protetor, tu és o meu guarda fiel, meu Deus. Senhor, eu te agradeço, porque as minhas batalhas são tuas batalhas, ó Deus eterno. As minhas lutas são tuas lutas. As minhas vitórias são tuas vitórias, ó Deus poderoso. Eu te agradeço. Eu uso essa frase. Se não fosse o Senhor em todo esse tempo, em todos esses anos na minha vida. Eu te agradeço, Deus. Mas te peço agora, Pai, abençoa agora esse irmão, essa irmã, que talvez não tenha essa compreensão ainda da importância que é tu estar ao seu lado, na sua vida, lhe protegendo, lhe guardando, lhe dando a vitória, o livramento da boca das garras desse inimigo feroz. Muitas vezes eles se sentem impotentes, mas não sabem onde buscar o auxílio, o refúgio. E eu te peço agora, meu Deus, se revela através dessa palavra, desse ensino que o teu servo Davi nos trouxe, ó Pai, nessa oportunidade.
Que essas palavras possam ser palavras, ó Pai Celestial, de conscientização, uma palavra que penetre na alma, no entendimento e possa revelar no coração dessas vidas que é um Deus soberano que quer estar sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos dando a salvação de nossas almas. Eu entrego em tuas mãos essas vidas, esses lares, essa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus, com a paz do nosso Senhor.